Oi, gente, tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Ah, deu certo. Como é que... Tudo bem, Alice? E aí, Rafaela, tudo bom? Prazer em falar com você, assim, quase que pessoalmente. Ah, isso é muito bom. Quero te agradecer. Foi uma surpresa para mim, eu confesso. Eu lembro que eu falei assim, vou convidar, né? Não custa nada. Aí mandei para você o direct e saí correndo. Foi? Não, foi. E eu lembro que você mandou numa época que tava bem finalzinho de ano e tava assim, tava uma loucura, tava super corrido para mim. Várias coisas que eu tava finalizando, o pessoal do concurso do MPT na prova oral e a gente fazendo vários simulados e tal. E aí você mandou bem nessa loucura, né? Das mensagens. Aí eu falei, não, eu não vou poder fazer agora, mas ano que vem eu vou dar uma descansada, né? Que a gente precisa descansar também um pouco, mas ano que vem a gente volta. Aí depois eu lembro que eu demorei um tempo para te responder, não foi? Que eu falei assim, olha, eu não esqueci de você não. Verdade. Porque É, assim, a gente pensa exatamente, é uma procuradora, professora, né? Tem outras coisas para me responder. Eu imaginei, ela não vai nem ver isso daqui, mas eu vou tentar a sorte. Enfim, deu certo e eu sou muito grata por isso, mesmo, né? Quase 2 meses depois, mas estamos aqui e eu acho que vai ser um bate-papo muito, muito útil, muito proveitoso para todo mundo aqui, né? mas Rafaela, assim, antes de começar, eu queria também agradecer o seu convite, porque eu acho que é muito bacana a gente fazer essa interação de quem tá aí na luta, quem já provou, com quem ainda tá aí no caminho. Assim, eu gosto muito, muito do seu perfil, né? Até quem Obrigada. aí tá. Quem tá entrando na live pelo meu Instagram, segue ela aí, gente. Que é muito legal, assim, eu acho muito bacana. Na série, tanto o seu canal no YouTube, que eu já vi alguns vídeos também, quanto o seu Instagram. E uma coisa que me chama muita atenção, que eu vejo assim, que você tem uma preocupação em postar realmente coisas que ajudam, né? Que as pessoas, assim, em termos de estudar, uma postagem que eu achei super legal, que você colocou, por que você só rende 60% do que você estudou? Umas coisas meio que tem a ver com o estudo do nosso cérebro. Eu não sei se você vem estudando sobre isso, eu também venho estudando sobre esse assunto, sobre neurociência, sobre o estudo de como a gente aprende, que é uma coisa que vem cada vez mais me chamando a atenção, porque depois que eu comecei a fazer mentoria e conheci diversas formas de como as pessoas aprendem, eu comecei a me interessar mais sobre esse assunto. E eu vi que você faz várias postagens sobre esse assunto. Né? Eu falei, cara, que bacana. O Instagram dela é muito legal mesmo. E assim, super indico aí a segui-la, Obrigada. porque assim, só tem a acrescentar mesmo. A gente vê tanta. E você não, você tem a preocupação de realmente informar. Então, parabéns aí pelo seu trabalho aí no Instagram. E assim, Obrigada. esse foi um dos motivos, eu até comentei com o Lucas um dia desse, falei para ele, nossa, hoje eu vou fazer uma live com a Magis do Trabalho. E eu acho super legal o perfil dela, eu aceitei o convite prontamente, tanto que eu já te sigo há algum tempo também, e porque É realmente verdade. acrescenta. E, então, muito obrigada aí pelo convite. Nossa, eu tô sem palavras agora, gente. Imagina! Obrigada de verdade. Assim, eu sou muito grata a Deus porque eu te conheci acho que eu estava procurando depoimentos motivacionais. Que eu tinha acabado de fazer uma prova, eu não lembro se foi a da magistratura do Unificado, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu sou muito burra, eu já estou estudando, estou fazendo pós e não estou dando conta. Aí, por acaso, apareceu lá o seu vídeo. E aí eu fiquei assim, eu falei assim, vou ver quem que é essa daqui que está falando. E, gente, eu fiquei assim, do começo ao fim do vídeo, você falando sobre a sua trajetória. Você ficou 12 anos estudando para concurso,
né? Você passou um tempo na área estadual e depois de muito tempo ainda teve coragem de mudar totalmente, né, de área, assim. Como? E você fez 36 concursos. Aí eu queria que você começasse falando para a gente aqui dessa sua trajetória. Como foi? Quanto tempo você passou na área estadual? E depois essa loucura para mudar para a área trabalhista. Bom, Rafaela, assim, quando eu resolvi começar... Na verdade, assim, na faculdade eu já queria concurso, mas não tinha muita clareza do que eu queria ser da vida. Eu sei que que eu não queria advogar, que eu tinha feito estágio em escritório, não tinha gostado muito, não me adaptei. Eu falei assim, não é isso que eu quero para mim, porque eu quero fazer as coisas que eu penso, não o que o cliente pensa, o que o cliente quer que eu faça, né? Então, e nem cobrar honorários, que eu falo que eu lembro que o meu chefe me mandava ligar para cliente cobrando honorários, eu achava aquilo ó. Eu falei, não quero isso para mim. É muito chato. Aí, quando eu comecei a estudar, foi logo que eu me formei. Então, assim, eu não perdi tempo de chegar e pensar na vida, porque muita gente faz isso. Muita gente vai, se forma, fica pensando na vida, vou dar uma descansada, tal. Não indico, já tem que começar começando, porque se a gente ficar pensando muito, a gente perde a coragem e não vai. Verdade. E aí, quando eu comecei a estudar, eu fiz assim um cursinho geralzão, né, de carreira jurídica. Eu indico esse tipo de curso para quem não sabe o que quer. Tá? Se você não sabe, eu quero área trabalhista, quero estadual, federal, pega qualquer cursinho que tenha carreiras jurídicas, que aí você vai ter tudo. Aí, conforme eu fui fazendo o curso, que foi o do Damásio, na época, né? Porque assim, eu sou meio velha, naquela época eu não tinha nem curso EAD, gente. Eu costumo falar para as pessoas que eu sou da época que tinha... que não era nem Instagram, era Orkut. Eu era da época que não tinha nem Face. E aí, eu fiz lá Damásio e tal, e eu vi que eu gostava mais de... Eu vi que eu gostava muito de penal, muito da área estadual. Eu falei, tá bom, eu vou estudar para MP, magistratura estadual. E uma coisa que acontece muito que, com as pessoas, principalmente o pessoal que se forma, que está começando a estudar, há uma grande tendência de você estudar para a área estadual mesmo. Né? A não ser que você tenha alguma influência de você ter estagiado na área trabalhista ou no MPT, você tem realmente a tendência de começar pela área estadual, mesmo não conhecendo exatamente como funciona o negócio. E isso foi o que aconteceu comigo, porque eu realmente tinha feito estágio na PGE, né? Minha experiência de estágio em órgão público foi na Procuradoria do Estado, e depois escritório de advocacia. Então, eu não tive experiência em outros órgãos públicos, né? Então, resolvi começar. Eu gosto de penal, gosto de ambiental, gosto de tributário, então vamos para a área estadual, vamos ver. Eu comecei a estudar, falei, não, quero MP estadual, porque não, é legal, quero ser promotora, quero participar do júri, que eu acho legal penal e tal. E comecei a estudar para a área estadual e você me perguntou no total, né? Foram 8 anos, tá? Eu estudei de 2000, no comecinho de 2006, eu me formei no final de 2005, comecei a estudar janeiro de 2006, já estava fazendo cursinho, e que eu comecei a fazer esse curso e estudei até final de 2000 começo de 2003, quase 8 anos, com 7 anos e meio. E aí, assim, durante esse percurso, eu fui prestando outros concursos. Então, assim, uma coisa que muita gente faz e que eu falo, gente, não faça, por mais que a gente fale para não fazer, que é um erro, as pessoas insistem, né? Não fiquem desviando o foco toda hora. Eu queria MP, magistratura estadual. Então, eu tinha que só estudar para esses dois concursos. Mas o que acabava acontecendo? Aparecia um edital lá de AGU, ia lá, prestava AGU, TFN, procurador de município. Então, eu acabei estudando também para concurso de procuradoria, para defensoria. Era muito assim, embora eu estivesse tendo bons resultados no MP, que era o que eu queria,
eu acabava me desviando muitas vezes para, vou aproveitar uma oportunidade e vou estudar para a PGM de São Paulo, que eu prestei uma vez, o PGE. Então, assim, eu acabei estudando também para outros concursos, além da área estadual. Então, isso seria uma coisa que você não indica para quem está estudando, fazer vários concursos. Gente, isso só vai servir para você retardar a sua chegada onde você quer, porque você vai acabar se desviando muito, e também minar a sua confiança, porque você começa a colher muitas reprovações. Então, esse foi o motivo pelo qual eu prestei 36 concursos, porque não foram só da magistratura MP, como também procuradorias, PFN, AGU, procurador federal, procurador de município. Então, eu acabei prestando outros concursos. E aí foi isso que aconteceu. Foram 7 anos e meio, mais ou menos, quase 8 anos. E eu achei, assim, quando eu comecei a estudar, eu sempre fui muito concentrada, sabe? Muito firme, muito determinada. Então, assim, eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas um que eu não tenho é preguiça. Né? Então, assim, eu sempre fui muito focada. E aí, eu consegui passar para a fase oral no primeiro concurso que eu prestei do MP. Então, quando você chega com 3 anos de estudo, que foram os 3 anos exatamente que eu precisava de atividade jurídica, com 25 anos, chegar numa prova oral, você acha que é fácil. Não, é fácil, eu passei, vou correr pro abraço. E aí eu tive minha primeira reprovação, que foi assim, foi um baque, né? Porque até então, para os outros concursos que eu prestava, assim, AGU, PFN, assim, eu não estudava, assim, focada, como era para MP e magistratura. Embora isso me atrapalhasse um pouco também. Mas, assim, foi o meu primeiro baque, né? De entender que não é tão fácil assim, né? A minha caminhada não imaginava o que ia acontecer depois, né? Realmente. Eu pensei que eu não tivesse... se eu soubesse que eu ia passar pelo que eu passei, talvez eu nem ia ter coragem de continuar. Mas a gente vai, dia a dia, cada vez... Assim, a gente vai se fortalecendo emocionalmente. Cada baque, cada reprovação, a gente consegue sair mais forte. Né? Então, eu acho que as pessoas têm muito medo de não dar certo, muito medo da reprovação. Né? Da aprovação todo mundo quer. Da reprovação. E eu acho que, assim, a pessoa não tem que ter medo, sabe? A vida é um risco, né? Amanhã a gente pode estar aqui. Então, a gente vai deixar de lutar pelos nossos sonhos porque a gente tem medo. E eu percebi que essas reprovações me fortaleceram muito. Né? Hoje eu sou a pessoa que eu sou por conta dessas reprovações. Hoje eu agradeço de ter passado por essas reprovações. Talvez eu não tivesse o amadurecimento que eu tenho hoje em relação a algumas circunstâncias por conta disso. Então, eu tive esse primeiro concurso, continuei prestando outros. Eu só prestava no estado de São Paulo, porque eu não estava disposta a prestar em outros estados e sair do estado de São Paulo, né, que é um problema para concursos estaduais, né, que nem federal, que você consegue remoção e tal. E aí, assim, eu sempre estava indo bem, né? Eu ia bem, passava, assim, foram poucas reprovações em primeira fase, a maioria chegava em fase de sentença ou peça. E no final foram 3 provas orais e 3 reprovações na área estadual. Né? Eu ia te perguntar, Oi. Você passou para analista do MPU. Foi bem no início dos estudos. Então você trabalhava e estudava. Trabalhava e estudava depois. Porque no início dos estudos, que foi em 2006, que eu fiz esse curso do Damásio, o que eu fiz? Eu aproveitei esse caderno que eu tinha, eu anotava tudo que o professor falava lá, anotava e tal. E aí, assim, eu estudei o caderno, comprei uma apostila de português, porque na época não tinha concurso, na época não tinha essas facilidades que vocês têm hoje, aulas de graça no YouTube, não tinha nada disso, tá? Então, assim,
É isso aí, Caterina. Ó, eu já vou fazer o merchan aqui, ó. Tem o Google Posse. Boa. Então, assim, eu até esqueci o que eu tava falando, que eu fiquei emocionada aqui com a indicação. Você fez o curso com... Então, aí assim, eu estudei, peguei o edital, estudei português por uma apostila, assim, que hoje nem existe mais esse, sei lá, não lembro. Pegar uma apostila, fazer bastante exercício, bastante questão, sempre, 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 desde o início dos meus estudos, eu sempre fiz muita questão. Talvez seja por isso que eu nunca tive dificuldade em primeira fase. Muita gente tem preguiça de ficar fazendo questão de múltipla escolha. Gente, não deixe de estudar fazendo questão também, né? E aí, eu usei o caderno do cursinho, questão, a apostila de português, informática eu ignorei e chutei todas as questões, eram 5. Eu lembro que não eu era peguei... CESP, então. Não era CESP na minha época. Eu chutei todas as letras C e eu acertei 2. Foi bom, né? Técnica, gente, vai fazer prova. Ó, técnica de chute. Chute tudo uma letra. E foi assim. Aí eu me garanti no direito e no português. E aí eu passei. O concurso foi em janeiro de 2007, então eu tinha 1 ano de estudo. Então foi assim, foi 1 ano de estudo que me serviu também para o MPU. Considerando que eu foquei no edital mais ou menos uns 4 meses antes do concurso. Quando eu soube que quando eu comecei a ouvir rumores que ia ter concurso, aí eu comecei a focar mais na lista do MPU, só que assim, não deixei de assistir a aula do cursinho, né, continuei formando o meu caderno, né, e não deixei isso de lado. E como eu tinha o dia inteiro para estudar nessa época, então para mim foi muito tranquilo, era cursinho de manhã, cabine à tarde e até à noite, assim, estudando na cabine. Então... E aí você tomou posse quanto tempo depois? No MPU? eu demorei 2 anos para ser nomeada. Então, assim, o concurso foi em janeiro de 2007, eu tomei posse em maio de 2009. Então, eu passei E aí, nesse tempo, você já foi fazendo outras provas para MP estadual? Isso, o MP estadual. Tanto que quando eu entrei como analista, eu estava há 1 mês da minha primeira prova oral do MP estadual. Gente. Eu entrei lá no MPT não sabendo o que era. Falei, nem sei o que faz MPT, eu nem sei o que é. Eu vou aqui, vou ficar 1 mês. Vou ficar 1 mês mesmo e vou embora virar promotora. Aí você vê como a vida, ela prega peças, né? E graças a Deus, como Deus é bom, né? Então, o tempo todo, Deus é bom o tempo todo. E Ele traçou um caminho que eu nem imaginava que ia ser tão bom. Muito melhor que os meus planos, né? E foi isso. Aí eu entrei no MPT, fui conhecer, não dei muita bola no começo, porque eu não gostava de direito do trabalho, não sabia nada de direito do trabalho, aliás. Eu acho que eu só sabia a súmula 331 e olhe lá. E aí eu continuei estudando para a área estadual, né? Mesmo depois de assumir no MPT em 2009. Então, foram mais 2 reprovações em provas orais, mas outras reprovações, várias. Pode falar. Eu ia perguntar sobre essas reprovações nas fases orais. Porque, assim, é o ápice de todo mundo, né? Chegar na fase oral e falar assim, uau, tô quase dentro, tô com o pé dentro da instituição já. E você foi 3 vezes para a fase oral. Uma outra pessoa, não sei, uma pessoa normal, talvez desistisse, falava assim, não, né, não quero mais, não consigo mais. Mas você não, você continuou. Eu até queria perguntar para você, nessa terceira fase que você falou no depoimento, que você se sentia muito preparada já para entrar. As pessoas à sua volta disseram que você estava preparada, né? Tanto é que você chamou seu pai para ir assistir, né? Porque estava acreditando que você seria ia passar ali. E você não passou. Aí eu até queria te perguntar, o que você pensa, o que você acha que te levou à reprovação nessa terceira prova oral que você fez? Aí eu até perguntei aqui, você sente que tem algum preconceito na área estadual em relação, né, a mulheres atuando? E o que você pensa disso? Olha, Rafaela, assim, é tudo especulação, tá? Mas uma coisa é fato. Tem muito mais reprovação
na fase oral, na área estadual, do que em qualquer outra área, tanto trabalhista quanto federal. Eu não sei o porquê eles acabam passando muita gente, né? Muita gente para a prova oral, né? Tanto na magistratura como MP estadual. Eu conheço mais os concursos de São Paulo. Eu não sei direito como é que eles ocorrem nos outros estados. Mas eles passam muita gente. Então, eles acabam, assim, reprovando muita gente que vai para a última fase. Né? Tanto que, na minha visão, hoje, olhando para trás... Nossa Senhora! O pessoal que segue o Luca não vai entender nada. O que essa menina tá fazendo aí? E aí? Tudo bom? Prazer te Tudo ver aqui bem? também. Prazer. Perdi meu celular pela próxima meia hora. Gente, Muito não, obrigada. eu tava falando, aí apareceu uma mensagem, o seu celular está com a temperatura superaquecida. Aí ele parou de funcionar. Tá quente aí? Tá muito quente aí, que nem tá aqui? Deve ser isso. Então, eu não sei. Eu não sei se é porque ele tava meio carregando. Mas isso nunca aconteceu. Hein? Desculpa. Que isso, acontece. Ai, que droga. Mas tudo bem, né? Vamos lá, então. Voltando a falar aqui da questão da diferença, né, da área estadual para, né, a área federal. Que você falou que passa muita gente para chegar na fase oral, e na fase oral o pessoal é reprovado. Isso. Então, assim, normalmente na área estadual é isso. Muita gente vai para a prova oral e muita gente é reprovada. Eu não sei a qualidade do filtro que eles fazem, né, com relação a isso, porque, assim... lembrei o que eu ia falar. Lembrei exatamente. Eu acho que eles não fazem um bom filtro nas primeiras fases, tá? Tanto que, quando eu fui pro meu primeiro oral, né, que eu tinha pouquinho tempo de estudo, assim, eu era um bebê, assim, 25 aninhos, estava estudando, né, focada, 2 anos, mas assim... Eu tinha estudado mais ou menos no primeiro ano, estudei um pouquinho para MPU, mas focado mesmo uns 2 anos, e assim, fazendo outros concursos, né? E eu não estava preparada para a prova oral. Assim, na época eu achava que eu estava, né? Mas depois que eu comecei a enxergar, né? Depois que eu olhei para trás, eu vi que, assim, não estava preparada, né? Eu não tinha condições de ser promotora. Então, assim... eu acho que uma coisa que acontece muito na área estadual é isso. Eu não sei se eles querem levar muita gente para ver o que vai dar. Tem a questão muita gente fala que tem um preconceito com relação ao lugar, muitos tribunais são bairristas, né? Não gosta muito de gente de outros lugares. Tem essa questão da mulher que você falou. O TJ de São Paulo é um dos mais conservadores, digamos assim. Tem histórias assim que a gente ouve, a gente não sabe se é verdade ou não, mas tem histórias que a gente ouve dizer de eles barrarem mulheres que estão grávidas ou que já têm filho. Então, assim, fica muito subjetivo. Né? Como a gente não tem como saber por que a gente reprovou, a gente fica muito na subjetividade deles. Entendo. Né? Então, eu senti assim, que no meu primeiro concurso, que eu fui pro oral, eu não merecia passar, realmente. Né? Eu acho que eu não tinha condições de ser promotora, porque eu realmente não tinha um conhecimento suficiente para passar naquele concurso. Agora, no último, que foi do TJ, eu senti que por algum motivo eles não gostaram da minha pessoa, não sei porquê, não sei se é por ser mulher. Na época eu tinha muita cara de novinha, então não sei te dizer porquê eu fui reprovada, tá? Assim, eu lembro que eu respondi tudo assim, eu falei, nossa, arrasei. Falei, foi meu pai e minha irmã foram junto comigo ver o resultado e assim... eu lembro da cara do meu pai até hoje, quando ele não ouviu meu nome, sabe? Foi uma tristeza, assim, danada. E foi quando eu me desiludi realmente com a área estadual.
sabe? Porque eu falei, cara, então assim, a gente fica nas mãos de pessoas que vão com a nossa cara no vão, né? Então eu fiquei muito revoltada, né? Eu posso estar sendo injusta com o julgamento deles, mas foi assim, é o que eu senti e até hoje eu não sei te explicar porque eles não me aprovaram naquela prova. Eu não sei. Mas assim, na verdade eu sei porque Deus não quis. Aí eu sempre coloco isso na minha cabeça. Deus não quis, Deus me falou, não, seu caminho não é esse, seu caminho é outro, me enxerga outro caminho. Eu já estava há muito tempo no MPT já. Né? Eu estava há 5 anos já no MPT. E eu totalmente desinteressada com a área trabalhista e só estudando para a área estadual. Então, e eu lembro que eu tinha um chefe lá que falava, estuda para a área trabalhista, vem para o MPT você também. Aí eu falava, não, tal. E ele vivia falando, vem para o MPT, tentando me convencer, e eu acabava falando, não quero, que não sei o quê. E aí você vê, né, como é que é o destino. Como é que são as coisas. A gente acaba vendo que a vida não sai tudo do jeito que a gente planeja. Né? Eu acho que, assim, a gente tem que parar de fazer tantos planos, né? E como o Vitor falou, eu tinha que conhecer o Lucas, né? Então, realmente é tudo, né? A minha vida pessoal, minha vida profissional. Eu acho que era isso mesmo, né? Eu tinha que conhecer o Lucas, tinha que ter um gol posse. Verdade, para nos ajudar. Tinha que virar uma mentora para ajudar as pessoas a ficarem mais confiantes. Eu acho que assim, como eu cometi muitos erros, eu acho que eu acabo ajudando até mais do que se eu não tivesse cometido. E eu acho que os erros ajudam muito a gente a aprender, fazer a gente ter essa vivência e poder. Qual que foi a minha intenção quando eu comecei a postar no Instagram? Foi um primeiro que veio sem querer, sabe? Assim, eu comecei a postar e as pessoas, né, começaram, viram meu depoimento e começaram a me seguir. E eu falei, não, eu tenho que ajudar essas pessoas a não cometer os erros que eu cometi. Então, assim, quando eu vejo mensagens assim de pessoas que estão inseguras, eu acho que eu vou começar a estudar para analista, porque eu acho que eu não tenho condição de ser juiz, não tenho condição de passar. Eu tenho vontade de matar a pessoa, sabe? Como que você tem? O que falta aí é confiança. E assim, cara, tipo, o concurso vai sair agora, gente. O pessoal do unificado aí vai terminar de ser nomeado agora em março, abril. Tem mais vaga do que gente nomeada, vai sair o concurso e a pessoa está pensando em estudar para analista, porque que nem tem edital previsto, né? Que eu saiba, ainda não saiu no edital de TRT, porque está com medo de não dar certo para a magistratura. Então, assim, enquanto ela continuar pensando assim, ela vai continuar distante do que ela quer realmente, né? Nada contra quem queira, se a pessoa quer, eu quero ser analista, beleza, entendeu? Mas se a pessoa quer ser juiz, procurador e não tá prestando porque tem medo, tem que... Então você aconselha a começar a estudar logo para a carreira que quer. Então se você passar para analista no meio do caminho, é lucro. É lucro. Eu acho que você não tem que desviar do seu caminho. Eu tenho até um vídeo no Instagram explicando por que eu resolvi prestar no Instagram, não, no meu canal do YouTube. Por que eu prestei concurso de analista e hoje eu não indico que a pessoa estude para analista se ela quer ser juiz ou procurador. Porque na minha época, gente, foi um momento assim que tinha muita vaga. A emenda 45 tinha acabado de sair. Foram criados inúmeros cargos, não só de juiz, mas de servidor. Olha, para vocês terem uma ideia, teve um concurso, o TRT2, que foi em 2008, que foi mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 analistas foram nomeados. Nossa. Hoje não existe mais isso. Verdade. Então, assim, naquela época, era muito mais, assim, tinha muito mais chance de você ser nomeado. Não que era mais fácil, mas assim, a concorrência sempre foi muito grande. Você tinha que ir bem. Mas hoje em dia, o número de cargos, assim, vagos, assim, o número é muito menor. Então, se você quer ir direto para o concurso de juiz do trabalho, de procurador do trabalho,
você tem que ir para as cabeças, porque são editais completamente diferentes. Né? Então, eu indico que se a pessoa quiser, e vai direto ao ponto. Né? Bem isso. Até perguntaram aqui se você acha que houve uma diferença em relação aos concursos de antes para os de agora. E até algo que você falou no canal que eu vi, é a questão da profissão concurseiro. Não basta a pessoa hoje ser inteligente apenas. Ela tem que saber fazer prova. E como é que a gente aprende a fazer prova? Fazendo. Em resumo, olha, Rafaela, eu conheço muita gente muito inteligente. Assim, sempre tem algum coleguinha que está estudando com você que sabe responder tudo, que sabe tudo de tudo. Aí chega na hora da prova, é um que não passa. Isso aí tem em qualquer turminha de concurseiro. Tá? Eu já convivi com esse tipo de concurseiro que a gente sabe, que sabe tudo, que engole livro, que sabe que é uma enciclopédia ambulante e que na hora da prova não sai. Então, assim, você tem que realmente saber fazer prova e não, vamos dizer assim, eu não sei se é a palavra certa, é ser inteligente ou não, porque eu acho que, assim, tem os gênios, vão ter os gênios que vão passar em qualquer concurso, que vai estudar um pouquinho já vai passar, que vai estudar um aninho já vai passar. Tem, mas não é a regra. Não é a regra. A regra é passar quem é esforçado, quem tem estratégia, quem é resiliente, quem não fica desviando de concurso pulando de galho em galho, quem treina, né, quem treina provas para todas as fases do concurso. É esse que é a maioria que passa. Não é o inteligentão que lê uma vez e que já sabe. Eu não estou no grupo dos inteligentões. Eu estou no grupo dos que definiram uma estratégia e seguiu e conseguiu ter o seu resultado. Tive resultado desde o início da minha preparação. Se não fosse por isso, eu não teria chegado numa fase oral com 3 anos de estudo, com 25 anos de idade e tal. Mas, assim, tem gente que chega para mim, Alice, fui fazer uma mentoria uma vez, aí a pessoa chegou para mim, Alice, eu não consigo passar na primeira fase. Aí eu falei assim, quantas vezes você já leu a CLT e a Constituição Federal? Nenhuma. Vai passar como na primeira fase? Cristo. Não vai passar. Né? A pessoa precisa saber fazer prova. Então, a pessoa vai saber definir a sua estratégia fazendo prova treinando. Né? Enquanto ela não pôr na cabeça que não é saber tudo, e sim saber o que o examinador quer que você saiba, vai ser nesse momento que você vai conseguir a sua aprovação. Né? Então, eu acho que é isso. Você não pode prestar atenção nisso de treinar, fazer prova, para ter uma noção do que é exigido, para você não estudar coisas desnecessárias. Né? Você vai estar estudando para magistratura do trabalho, você não vai pegar um livro de previdenciário desse tamanho para estudar. Não vai. Né? O título de crédito, né? Ou o título de crédito. Né? Você sabe da história do título de crédito. Mas aí foi para a área estadual, não foi nem para Quando eu comecei a estudar para a área trabalhista, eu estudei muito mais, vamos dizer assim, muito mais certinho, assim, muito mais... Eu cometi muito menos erros do que quando eu estudei para a área estadual. Então, as minhas reprovações na área estadual e os tropeços que eu levei lá serviram para eu não cometer os mesmos erros. Então, quando eu estava ali estudando para magistratura do trabalho, para o MPT, eu só estudava para esses 2 concursos, não fiz mais nenhum outro. Embora me deu umas vontades, assim, às vezes eu olhava, esse procurador do município de São Paulo é bom, não vou prestar, esquece. Então, assim, vou focar. E aí, assim, eu fui aprendendo com meus erros e foi nessa fase que eu acabei treinando ainda mais para a segunda fase, que era uma coisa que eu não fazia muito quando eu estudava para a estadual. Aliás, assim, eu agradeço muito o Lucas, que ele puxava a minha orelha e falava assim, você tem que treinar a questão. Ele falava, eu tenho preguiça. Eu falei, não pode ter preguiça, tem que treinar. Treinei, entendeu? Então, assim... Não foi só o celular. Ele falou aqui, não foi só o celular que eu te emprestei. Eu acho muito interessante porque você passou 8 anos, praticamente, na área estadual. E eu vi você falando no depoimento que, tipo assim, você queria estar nos 30, casada,
já na sua profissão, e aí você viu, caiu a ficha de que a vida não é maravilhosa, toda cor-de-rosa. Eu achei isso fantástico, porque eu também queria muito isso, né? Com 30 anos já tá no cargo dos meus sonhos, tá com um bebê e tudo mais, e não aconteceu do jeito que eu queria. E aí você diz muito isso, né? Que as coisas acontecem não do nosso jeito, não como a gente quer, mas como Deus, né, acaba desenhando pra gente. E aí, você falando agora sobre essa questão dos erros, eu vi que você passou por uma certa tragédia familiar quando você estava nessa transição, não é? Da área estadual para a área trabalhista. Então, assim, não bastasse já os 8 anos que você estava estudando para a área estadual, para, né, para ser promotora de justiça, você ainda passou por uma dificuldade muito grande e ainda você teve forças para continuar e ir para uma outra área. Eu queria ver, assim, como foi essa chave na sua vida? O que aconteceu para você? De onde você tirou forças para continuar? Cara, não sei. Não, assim, eu fico pensando que a ordem cronológica dos fatos assim, foi uma coisa seguida da outra na minha vida, assim, final de 2012, começo de 2013. Eu lembro que, assim, em outubro eu perdi minha avó, que era muito querida, foi uma perda muito grande para mim. E eu, assim, eu lembro muito que ela falava para mim, assim, que eu vou sair daqui do hospital. Ela tava com câncer, né? Nossa. Ela falava assim, eu vou sair daqui do hospital, eu até me emociono um pouco. E eu ainda vou conhecer meus bisnetos. Ela falava desse jeito, assim. Aí eu falava, não, vó, você vai conhecer seus bisnetos e tal. Aí, assim, ela foi... aí ela faleceu e tal, aí eu lembro, cara, não, eu quero constituir uma família em homenagem à minha avó. Eu lembro que foi um negócio assim, foi muito emocionante pra mim nessa época. Isso. E aí, nesse meio tempo, veio a reprovação, a terceira reprovação. Isso é ordem cronológica. Em outubro foi o negócio da minha avó, e em dezembro veio a reprovação. E aí eu coloquei na minha cabeça, falei, aí veio aquela coisa, isso não é pra mim, né? Porque não tem como você chegar, depois de tantas reprovações, falar assim, não é pra você, aí você se revolta porque você tinha bem na prova. Aí eu pensei, cara, isso não é pra mim, eu vou constituir minha família, já sou analista, tá bom. Mas assim, aquela coisa da raiva da hora, e assim, eu não queria ser analista pra sempre, na verdade. Muito, assim, gostava do que eu fazia, mas eu queria... como eu falo, eu queria assinar o que eu escrevia, entendeu? Eu não queria fazer um trabalho para os outros assinarem, eu queria assinar, né? E só que assim, naquele momento de revolta, eu falei assim, eu vou constituir minha família, eu era casada na época, aí assim, eu acabei engravidando e aí não deu certo, e depois não deu certo o meu casamento também, acabei me divorciando, e assim, foi isso, assim, eu lembro que quando eu tinha sofrido aborto, eu falei, cara, eu acho que eu sou muito doida mesmo, né? Porque eu lembro que eu cheguei pra médica lá do MPT, mostrando o atestado, né, do médico, ela falou, e eu nem sabia, a Lei 8.112 dá 1 mês de licença em caso de aborto e tal. E na CLT, acho que, eu já esqueci. Você que tá estudando aí, 20 dias, 5 dias? 15, não é? Acho que são 5. Eu acho que são 5. Eu lembro que era muito menos. Aí eu falei, eu não sabia que eu tinha 30 dias e tal. Só que assim, eu não queria ficar 30 dias em casa. Porque eu ficava pensando, chorando, triste. Eu não queria ficar 30 dias. E aí, eu falei assim, o que eu vou fazer para parar de ficar pensando no que aconteceu? Aí eu pensei, vou estudar. Meu Deus. Aí, cara, tipo, eu usei o estudo pra eu esquecer do que aconteceu. Então, assim, cara, eu lembro que foi um mês que falei, cara, o que eu quero, não sei o que. Aí eu prestei um concurso da PGM nesse mês aí, fiquei estudando, falei, eu não quero mais área estadual, vou prestar procuradoria. Aí eu prestei PGM nesse mês aí que eu fiquei de licença.
Aí estudei. Não, vou virar procuradora do município de São Paulo, que é uma puta de um cargo, vai ser legal, tal. Estudei. Aí a nota de corte foi 80, aí eu fiz 79. Uau! E foi assim, falei, cara, não é possível. Aí, quando eu retornei da licença, eu trabalhava no setor do MPT, que era muito burocrático, eu não fazia trabalho jurídico, era mais expedição de ofícios, eu ficava, como se fosse a diretoria, né? Ficava lá na diretoria, secretaria da coordenação e tal. E aí, surgiu um convite para eu ir para o gabinete ser assessora. Só que assim, eu não sabia nada de direito do trabalho, nada. Sim, zero, súmula 331 somente. Aí eu falei assim, quer saber? Eu tô de saco cheio de trabalhar nesse setor, eu vou arriscar. Só que como eu não sabia nada, eu precisava estudar. E aí o que eu fiz? Eu me matriculei no cursinho do Renato Saraiva, que foram que me indicaram na época, e comecei a assistir as aulas do cursinho para aprender pro trabalho, e não para concurso. Só que aí eu comecei a gostar. Então eu comecei a gostar, comecei a assistir as aulas, eu falei, cara, não é que é legal esse tal de direito? Quem não se apaixona? E aí eu comecei a conhecer a atuação do MPT melhor, comecei a me interessar mais, e aí eu falei, nossa, é muito legal. E assim, aí que eu falo, muitas vezes a gente fica cego com as oportunidades que a vida tá te mostrando. A gente fica olhando só para uma coisa, eu quero isso. Aí você esquece de olhar para o lado. E eu acho que foi meio que isso que aconteceu. Eu não olhei para o lado. Fiquei lá naquela noia, estadual. A área trabalhista estava ali, minha frente. Então, assim, foi muito legal que isso foi um processo, né? Não foi uma paixão à primeira vista. Foi um processo que as coisas foram acontecendo, eu fui começando a gostar. E aí, como eu tinha um know-how já dos estudos para estadual, foi muito mais fácil virar essa chave. Não foi fácil a decisão, mas é que assim, eu fui tomada muito pela emoção de não querer mais a área estadual. Concomitantemente, o meu ex-marido é promotor de justiça e eu via que não era tão legal quanto eu achava que fosse o trabalho dele. Então isso foi interessante de eu saber como é que era o dia a dia de promotor de justiça para eu ver, cara, né? A gente é muito romântico, a gente romantiza muito as coisas. Verdade. Né? Não, quando eu for promotora vai ser assim e tal. E o dia a dia não é bem isso. Assim, principalmente com a área penal, que era a área que eu gostava mais, eu acabei me desiludindo um pouco. Né? De ver assim que as coisas não são tão efetivas quanto pareciam ser quando você estudava. Então, na teoria, a prática é outra. E aí, ao mesmo tempo, eu via que o trabalho no MPT era super efetivo. Falei, gente, cara, é isso. Né? Então, foi uma virada de chave. Não pensando no fato de eu já estar tão adiantada, muita gente fala, você já estava na prova oral, como que você teve coragem? Pensando na minha vida pós-concurso, é uma coisa que eu falo muito para os meus seguidores, para os meus alunos. Você tem que pensar que você não está se preparando para uma prova, você está se preparando para uma carreira. Né? Então, existe vida pós-concurso. Você não pode prestar um concurso porque a prova está mais fácil, ou tem menos concorrente, ou ela vai ter provação ano que vem, então fazer um outro concurso. A sua escolha não pode ser pautada nisso. A gente vê muita gente infeliz nas carreiras, porque escolheram os motivos errados para prestar concurso. Muita gente fala, eu quero estabilidade. Você quer mais o quê? Porque a estabilidade é uma coisa que a gente acostuma. O salário, a gente acostuma. A gente vê o primeiro contra-cheque, nossa, acha que tá rico. E depois você se acostuma com aquele salário e não é isso que vai te motivar. Vão ser outras coisas. Então, o que eu percebo é que as pessoas precisam começar a pensar o que elas querem da vida. E foi por esse motivo que eu resolvi virar a chave e começar a estudar para trabalhista praticamente do zero. Eu tinha o know-how dos estudos, mas eu não sabia nada. Direito de trabalho, processo de trabalho é 70% do concurso, de uma forma geral. Né? Então, foi isso que me motivou e me deu coragem de virar a chave.
E por incrível que pareça, os meus problemas pessoais, parece que eu usava o estudo para eu esquecer deles. Então, assim, tanto quando eu perdi o bebê, quanto no divórcio, eu lembro que um ano que eu, assim, a fase que eu mais estudei na minha vida, em termos de horas de estudo, foi na época que eu me divorciei. E eu lembro que eu estudava 12 horas líquidas. Uau! Uau. Né? Então, assim, eu peguei umas férias aí, fiquei estudando pro primeiro concurso que eu estudei para o MPT. Eu estudei 3 meses, né? Eu tinha 3 meses de estudo para o MPT. E eu lembro que eu estudei muito. Eu cheguei muito perto da segunda fase. Foi um ótimo resultado para 3 meses de estudo. Mas, assim, foi uma fase muito difícil da minha vida. E parecia que o estudo me deixava alienado dos meus problemas, entendeu? E tem gente que é ao contrário, que usa os problemas e não consegue se motivar a estudar. Então, acho que a gente tem que tentar usar a nossa mente de uma forma diferente para conseguir extrair aquela coisa, do limão sai uma limonada, né? Que eu te falo. A outra coisa, você falou que depois que você começou a estudar para a área trabalhista, você começou a estudar certinho. Então, quando você estava estudando para a área estadual, você estudava de um jeito, e quando você mudou de área, você passou a estudar de outra forma. O que você fez? Você só estudava na época da área estadual, e aí na área trabalhista você conseguia conciliar mais as coisas, equilibrar mais a situação? Como foi assim, a mudança de método, de forma de estudar? Ó, a maior mudança foi eu entender que eu não precisava estudar com a mesma profundidade todas as disciplinas. Que aí é o exemplo que eu dou do livro do Fran Martins de título de crédito, que eu li um livro gigante, era um livro para quem estava fazendo mestrado, e eu estava lendo para o concurso de juiz, do juiz estadual, né, de promotor. Que eu não ia usar aquilo para quê? Então, acho que a minha maior mudança foi conseguir enxergar o que eu precisava estudar com mais profundidade e o que eu precisava ter menos atenção, digamos assim, estudar só por lei, não precisar pegar um livro para estudar, que aquilo basta para você conseguir passar. Então, assim, a forma que você estuda cada matéria é diferente. E eu acho que foi a principal mudança de quando eu estudava para a área estadual, quando eu passei para estudar para a área trabalhista. Então, eu fui muito mais inteligente, entendeu? De saber enxergar como que eu precisava estudar cada matéria. O que não acontecia na área estadual, que eu acabava estudando tudo do mesmo jeito, independentemente da forma como eles cobravam. Em relação a questões, eu só estudava a questão de primeira fase, quando eu estava na área estadual. Quando eu passei a estudar para a área trabalhista, né, graças ao Lucas, né, que eu já falei aqui, eu comecei a treinar questões e peças, né, peças, sentenças. Então, isso também foi uma mudança. E uma coisa que eu senti, eu não sei como é que está hoje a área estadual, mas eu sinto que o concurseiro trabalhista é mais profissional do que o concurseiro estadual. Não sei se tem gente da área estadual aí assistindo, não se sintam ofendidos, mas eu acho que o que leva a gente ter um profissionalismo, digamos, muito maior para a área trabalhista é o fato do filtro ser muito mais exigente para você conseguir chegar na prova oral. Você consegue chegar na prova oral da estadual mais fácil, então você não sente aquela necessidade de ficar treinando. Eu não treino, olha, assim, eu não treinei nenhuma segunda fase, nenhuma discursiva para a estadual, nenhuma. Uau! E sentença, eu aprendi um modelinho lá, comprei um livro de modelo de sentença, assim, ensinava como é que fazia a sentença, a dosimetria da pena e tal, e eu treinei pouquíssimas sentenças, pouquíssimas. A sentença trabalhista é muito mais difícil que uma sentença penal para você fazer a dosimetria da pena. Muito mais difícil. Então, exige um profissionalismo muito maior do concurseiro trabalhista. Então, vamos dizer assim, que quando eu comecei a estudar para a trabalhista, eu me profissionalizei como concurseiro. E você estudava quantas horas por dia? E você estudava todos os dias da semana ou não? Olha, a média, tirando os momentos de
assim, dificuldades, né? Que eu falei que eu estudei muito, sabe, tal. O normal era o seguinte, eu trabalhava lá minhas 7 horas, estudava de 3 horas e meia a 4 horas, eu acordava bem cedo para estudar. Então, assim, eu acordava tipo 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, já ia estudar. Estudava até mais ou menos 11h30, meio-dia. Almoçava, tomava meu banho, ia para o trabalho, então eu ficava no trabalho da 1 às 8 da noite, e depois eu ia para academia. Era essa a minha rotina. Então eu estudava uma média durante a semana de 3 horas e meia a 4 horas por dia, e aos sábados, né? Aos sábados eu acordava um pouquinho mais tarde, eu estudava mais ou menos das 9 até umas 4, 5 horas da tarde. Aí depois descansava, né? Eu só estudava de domingo quando eu estava perto de prova. Então, assim, prova semana que vem. Aí eu estudava de domingo, mas em regra eu não estudava aos domingos, não. E aí você conseguia malhar, você conseguia ter tempo para a família, você conseguia equilibrar tudo certinho. Mais ou menos, né? Assim, é muito difícil, quando você está atrás de um objetivo, ter equilíbrio 100%, sabe? Então, eu me afastei de muitos amigos, eu deixei de ir pra festa, sair de balada, eu deixei de ir em muitos casamentos porque eu tinha prova no dia seguinte. Então, assim, realmente, equilíbrio 100% é difícil. Eu tentava, na medida do possível, priorizar a minha saúde, indo para academia, não deixando de fazer exercício. Para mim, me ajudava muito a manter minha concentração. Então, assim, hoje eu estou tentando me tornar uma pessoa ainda mais equilibrada. Falta muito, eu ainda estou lutando, porque eu sou extremamente ansiosa. Eu até postei um dia desses nos stories sobre o livro Essencialismo, que fala assim, da importância do lazer, do sono, de você conviver com as pessoas, de você trocar ideia, de você parar para pensar, que é uma coisa que, assim, eu sempre fui muito no automático, sempre querendo fazer muita coisa. Então, assim, eu não era tão equilibrada assim na época que eu estudava. Então, hoje, se eu fosse estudar hoje para uma prova, para um concurso, eu ia tentar, vamos dizer assim, inserir isso na minha vida, um equilíbrio um pouco maior, para que, com certeza, assim, se você está mais equilibrado, você aprende melhor, né? Estudando essas questões de neurociência, como aprender, você vê o quanto é importante você cuidar da tua saúde, do teu sono, do teu lazer, do momento com seus familiares. Então, assim, embora eu não tenha tido esse equilíbrio todo, eu indico que as pessoas tenham, sabe? Eu acho que fica muito mais fácil você conseguir suportar o tempo que você precisa para ser aprovado. Porque não é curto, a média é de 4 a 5 anos para o pessoal passar nesses concursos. Né? Você demorou quanto tempo para passar para o MPT? Foram 4... foi em 2018, né, que saiu o resultado. Foram 4 anos e meio, mais ou menos. 4 anos e meio. E aí o pessoal... Foram 3 concursos que eu prestei. 2 do MPT. Magistratura do trabalho, você fez quantas provas? Foram 12. Uau! 12, mas assim, era uma época que eu acho que vai voltar, gente. Se Deus quiser, vai voltar. Que tinha muito concurso. Muito concurso. Assim, era assim, você tinha que escolher. Às vezes a prova de primeira fase caía com a sentença de outra. Era assim, tipo, às vezes você fazia uma semana a primeira fase, na outra semana você estava fazendo segunda e sentença. Era uma época que tinha muita prova. Eu quero essa época. O ano de 2015 teve muito concurso. Muito. Vocês não têm noção. Eu acho que isso vai acontecer com a volta dos regionais, porque já, assim, o TST já não tem interesse, né? O Conselho, o CSJT não tem interesse mais em fazer concurso nacional. Teve muita confusão, confusão. Então, eu acredito que com a volta dos regionais, a gente vai ter mais concursos durante o ano. E eu acho que isso é muito bom para quem está estudando. Tomara. Para quem está se motivando e tal. Eu acho que isso é bem... bem importante, eu acho. Assim. Eu não estou vendo aqui as mensagens, né? Parou para mim. Então,
eu acho que com outros regionais, assim, vai ter bastante concurso. E para MPT, você tem alguma noção, assim, de quanto vai ter outra prova? Ou... Olha, a média, né, isso desde 2010, eles vêm abrindo concurso, saindo edital a cada 2 anos. Então, assim, saiu esse edital, saiu esse último, né, o 21º concurso, é de 2019, 2019, não, né? final de 2019, a primeira foi em 2020, né? Foi. No final de 2019. Então, a gente conta 2 anos, final de 2021, início de 2022, acho que até o meio do ano de 2022, deu uma atrasada por conta da pandemia, o concurso ficou suspenso muito tempo, mas eu acredito que 2022 deve sair outro concurso do MPT. E o pessoal pergunta aqui como que você estudava, como que você organizava? Você estudava para a primeira fase, para a segunda, para a terceira ao mesmo tempo? Você estudava 2 matérias por dia? Como era o seu cronograma? Quanto tempo foi para você passar para analista? Foi 1 ano que você falou, né? Que foi tudo pauleira. Foi 1 ano, 1 ano. Olha, esse negócio de estudar quantas matérias por dia, assim, é uma pergunta que, na verdade, eu não gosto. Porque cada um tem uma rotina e cada um está em um momento de aprendizado. Então, assim, uma coisa é eu falar para alguém que já está estudando há algum tempo, estudar 2 matérias por dia, que já está mais habituado com a leitura do livro, com a matéria, já tá... E outra coisa é alguém que está começando, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de estudar, não gostava de estudar 2 matérias por dia. Tá? Eu estudava por tema. Então, vamos supor, eu pegava uma matéria aí, por exemplo, controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é gigantesco. Você vai no Pedro Lenza, é enorme o capítulo. E assim, não é porque eu vou estudar controle de constitucionalidade que eu vou parar no meio do capítulo, o negócio quando tá fluindo e vou para a próxima matéria, porque o meu cronograma colocou isso, tá? Eu gosto de dar continuidade. Então, como que eu fazia a minha divisão? Eu dividia entre leitura de doutrina e questão. Então, assim, eu não ia conseguir estudar o capítulo inteiro do Pedro Lenza sobre controle de constitucionalidade. O que eu fazia? Eu colocava, estipulava por tempo, vou estudar 3 horas o livro do Lenza, amanhã eu continuo. Eu não vou partir para outra matéria, porque eu quero concluir. Né? E aí, o que eu fazia para quebrar o cansaço de estudar a doutrina? Ou eu fazia questões, ou eu assistia alguma aula, né? Alguma aula em EAD. Uma boa forma para mim de descansar, vamos dizer assim, de estudo era assistir aula. Eu gostava de chegar ao final do dia, pegava 1 horinha por dia e assistir aula. Então, assim, por isso que eu não gosto dessa pergunta, quantas matérias por dia, porque é muito pessoal isso, é muito particular. E tanto que, assim, no meu cronograma que eu tenho, eu não faço essa divisão. Eu faço a divisão por temas. Se tem um tema curto, que eu sei que a pessoa vai conseguir estudar em 2 horas, eu posso colocar outro tema na segunda parte do dia. Mas se é um tema longo, que eu sei que a pessoa não vai conseguir concluir, eu coloco ela para estudar aquele tema somente e depois fazer questão. Então, eu acho que não dá para ser tão certinho assim do tempo, porque às vezes tem matéria que você vai ter mais dificuldade para ler, para compreender, você não tem muita afinidade, às vezes você tem mais facilidade. Então, isso realmente é testando, pessoal, sabe? É muito pessoal. Tem gente que gosta de estudar 10 matérias por semana. Pra mim, isso não funcionava. Eu tinha que começar e terminar o tema. E fazer questões. Você fazia resumos? Não de tudo, tá? Das principais matérias eu tenho umas fichas que eu gostava de colocar conceitos, assim, eu colocava o conceito das coisas, eram minhas fichas de conceitos. Por exemplo, tinha matérias que eu não fazia resumo, administrativo, previdenciário, essas matérias assim, não fazia resumo não.
tá? Era mais trabalho, processo de trabalho, as principais mesmo. Aí eu não fazia resumo de tudo, não. Aí perguntaram aqui quanto tempo que eu estudei para analista. Gente, eu fiz concurso para analista quando eu estava na faculdade. E assim, como eu já estava estudando as matérias e deu certo e passei. Então eu não lembro não, que eu estava no quarto ano da faculdade e quando eu terminei a faculdade eu fui chamada, graças a Deus. A outra pergunta que fizeram é qual o comparativo de provas, MPT e magistratura? Se você acha que um é mais difícil que o outro, qual que é mais fácil? E em quantos concursos você foi aprovada? Olha, eu acho que as duas provas não dá para falar, é mais difícil magistratura, é mais difícil MPT. O que eu acho é o seguinte, se você não tem um estudo direcionado para o MPT, você vai achar mais dificuldades, porque tem muita matéria específica, tá? Mas a prova em si, eu acho que os dois concursos têm o mesmo grau de dificuldade. Eu acho a prova de sentença da magistratura super difícil. Para mim, é a prova mais difícil que eu já fiz, assim, foram as de sentença. Então, assim, para mim, Alice, eu tenho muito mais afinidade com as matérias do MPT. Para mim, fazer a prova de sentença da magistratura era muito difícil. Então, tudo vai depender para onde você está direcionando mais os seus estudos. Porque, assim, eu era uma pessoa que prestava magistratura e MPT, mas o meu estudo era muito direcionado para MPT. E vai ter gente que vai fazer prova do MPT, mas o estudo é mais direcionado para magistratura. Essa pessoa vai sentir mais dificuldade realmente do MPT. Né? Então, depende muito de onde você vai se direcionar. E aí perguntaram aqui se você indica algum cursinho de primeira fase para magistratura do trabalho. Go Posse. Pronto, gente, tá respondido. Sim. Essa pergunta, eu acho que tá sendo uma das perguntas que eu mais estou recebendo e tá sendo a pergunta mais difícil de responder. Porque os cursinhos que eu fiz na época não são mais os mesmos. Assim, eu fiz o Renato Saraiva, não tá mais a mesma coisa. Tá muito difícil indicar cursinho, um cursinho de aulas, de conteúdo. Tá muito difícil. Para mim, eu não me sinto... eu não sinto a vontade de falar qual, porque os que estão no mercado eu não conheço hoje. Então, eu venho mudando um pouco de pensamento, porque assim, antes eu era muito cursinho, né? E eu tô vendo que hoje, talvez você não precise tanto assim do cursinho quanto a gente acha que pensa. A doutrina seria mais sólida? Eu acho que assim, um estudo pela doutrina, um estudo fazendo questões, você vendo o que você precisa estudar naquele dia, talvez, eu acho que a gente usa muito cursinho de muleta, porque a gente está tão perdido e não sabe o que estudar, que a gente vai fazer o cursinho. Então, talvez, assim, é até difícil indicar, talvez seja mais fácil realmente esperar algum cursinho aí que o pessoal esteja falando, porque tá muito difícil realmente. Eu acho que esse negócio de cursinho vem mudando, sabe? Eu tô vendo que os cursinhos que tem aí tá meio, assim, tão meio geralzão, a gente vê, eu não vou falar nomes, mas assim, tem um curso aí que o pessoal andou reclamando, falando assim, eu me inscrevi no cursinho para magistratura do trabalho e eles estão dando 20 aulas de direito penal, um negócio nada direcionado. Então, assim, eu não sei dizer para você, Rafaela, assim, que cursinho. Agora, eu indico para vocês, se vocês estão perdidos, vou fazer o meu não posso fazer. Se vocês estão perdidos, não sabem por onde começar, não sabem como estudar, não sabem o que priorizar, eu indico para vocês que na semana, do dia 25 a 29 de janeiro, eu e o Lucas vamos dar um curso gratuito, que a gente vai dar um monte de dica para você que está com dificuldade, que não sabe por onde começar, que tipo de estudo que vai ser mais adequado, como montar o seu cronograma. A gente vai dar um monte de como a gente estudou também, o Lucas vai falar bastante também como ele estudou, e a gente vai fazer uma semana aí de lives, tá? Mas aí vocês precisam se inscrever
no link que tá na bio do... Já tá na sua bio, Linda? Não. Então tá na minha bio, porque ele ainda não pôs. O link tá na minha bio. Você se inscreve, entra no link lá, que você entra, participa do grupo de WhatsApp. Por que é importante o grupo de WhatsApp, né? Mas a live vai ser no Instagram e tal, não precisa. Mas por que é importante? Primeiro, a gente vai lembrar você da live, porque, né, na correria do dia a dia vocês podem esquecer, e assim, a gente vai dar muito conteúdo para vocês. E a gente manda todos os dias nos grupos de WhatsApp um resumo das lives. Então, assim, se inscreve lá, gente. Então, eu já fiz o meu merchan. A Gabi perguntou aqui, Alice, se o GoPosse tem curso, são aulas ou é só cronograma? Vocês ensinam a parte de como estudar? Ó, então, esse curso que a gente vai fazer gratuito é exatamente assim, a gente vai falar sobre isso. Lógico que não tem como aprofundar tanto, mas a gente vai dar, assim, um bom caminho aí para você conseguir, a partir dessas lives, conseguir estudar. Mas a gente também tem um curso que vai ser logo depois dessas lives que a gente vai fazer o lançamento, que é um curso exatamente disso, de como estudar em aulas em vídeo. Né? Então, vão ter outras surpresas que eu não posso falar, né? Eu estou proibida, né? E aí, mas assim, o GoPosse é realmente um cursinho que se preocupa com a estratégia, né? De fazer com que o aluno tenha o seu autoconhecimento, fazer com que o aluno consiga, com as suas próprias pernas, estudar. Se a pessoa não gosta de cursinho, porque tem gente que não gosta, não precisa de cursinho. Então, é um curso direcionado para quem quer se planejar e ter um bom direcionamento nos estudos. E uma das coisas que eu ensino nesse curso é exatamente falar disciplina por disciplina do edital, como estudar cada uma. Né? Então, que é uma coisa que muita gente tem dúvida e é uma coisa que, aquilo que eu falei, que foi a minha mudança, né? A minha virada de chave de quando eu comecei a estudar para trabalhista, saber estudar cada matéria. E isso é uma das coisas que a gente passa. Né? A gente ensina como fazer mapa mental, como fazer resumo. Então, assim, é um curso bem bacana que o GoPosse tem e que a gente vai relançá-lo, né? Depois dessas lives. Então, essas lives, assim, quem não quiser comprar o GoPosse, assiste as lives do mesmo jeito, porque vai te ajudar bastante. Agora, quem quiser comprar o GoPosse, a gente fica feliz. Ai, galera, ótima dica da Alice. Pra gente terminar aqui, que eu não sei, eu acho que já passou da 1 hora, eu não sei porque o Instagram não derrubou a gente. Alice, o que você aconselha pra gente que está estudando, né, a fazer a questão dos seus erros, o que você errou e que você aconselha que a gente não cometa, o que você acertou e você recomenda pra gente? E a pergunta da Lisane Milene aqui era que quantos concursos você passou? Olha, eu passei no concurso de analista, na analista do MPU. Eu passei num concurso de procurador da Assembleia Legislativa de São Paulo, só que eu não cheguei a ser nomeada por 5 pessoas. Sim. Nomearam até... Eu fiquei em 39º, aí nomearam até o 34º, uma coisa assim. E eu passei no concurso do MPT. Foram 3 concursos que eu passei. Com quantos anos você... se conta como concurso e na OAB. Com quantos anos no MPT? Eu passei com 35 anos. Gente, a minha inspiração é a Alice. Porque, assim, às vezes eu tava assim, senhor, eu vou ficar com 30 anos, não vou passar no concurso, né? E aí eu vi o seu depoimento, eu falei, gente, a pessoa que estudou 12 anos da vida, eu estudei 2 meses. Não dá pra parar, não. Então, assim, Alice, continue, assim, nos incentivando. Eu amo seus posts, porque eu me identifico muito com a sua forma de estudar. Até essa questão mesmo de cronograma. Antes eu colocava 2 matérias por dia. Às vezes colocava 1
uma matéria por dia e na outra eu trocava, mas eu não estava rendendo. Eu só comecei a absorver conteúdo quando eu comecei a terminar o tema para começar outro. Então, assim, eu agradeço demais por ter te conhecido, assim, né, virtualmente. Eu sei que muitos aqui têm aprendido muito com você. Então, agora pode falar aí pra gente os erros e os acertos da profissão concurseiro. É assim, acho que os erros eu meio que falei aí durante a live, realmente é você não prestar atenção no que o examinador quer, e aí você quer teimar e estudar de forma aprofundada que não precisa, ou estudar da forma equivocada, assim, questões que normalmente pedem letra da lei, você quer ficar lendo um livro de doutrina gigantesco, né? Ou então o contrário, a pessoa quer estudar, sei lá, para o MPT, quer estudar trabalho escravo, trabalho infantil e fraudes, lendo só a letra da lei, não vai passar, ela tem que estudar de forma mais aprofundada. E também que mais, Diego? Que eu já tinha falado, que antes eu não treinava a questão, aí eu comecei a treinar a questão discursiva de peça. Não descansar, tá? É um erro, não descansar. Foi um erro que eu cometi muito, mesmo quando eu estudava pro MPT. Foram tantos erros, é difícil. Prestar vários concursos nada a ver, né? Ficar saindo do foco, é um erro péssimo. Não ouvir conselhos de quem é mais experiente. Isso foi um erro que eu cometi no começo. A gente, às vezes, se acha que está sabendo, que está abafando, e a gente não escuta. Então, escutem pessoas mais experientes. O que eu estou lembrando aqui foram esses. Os acertos... Cara, eu acho que o meu maior acerto foi realmente conseguir focar e não ficar me desviando, sabe? E focar realmente, mesmo prestando magistratura do trabalho, focava mais para o MPT, que era o meu objetivo. Então, o fato de eu ter focado menos na magistratura do trabalho foi um acerto na minha visão. Porque o que eu queria mesmo era ser procuradora. Eu falava, se eu for juíza, beleza, mas eu quero ser procuradora. E eu acho que quem está prestando para ser juíza, faça MPT, mas use o caminho inverso. Vai treinar sentença, né? Não vai ficar estudando só trabalho infantil, então vai treinar sentença. Então, eu acho que é isso. Alice, eu não tenho palavras para agradecer, assim, de verdade, coração. Eu acho que todo mundo aqui aprendeu bastante hoje. Eu venho aprendendo desde quando eu comecei a te seguir, porque eu fico assim, gente, que incentivo, né? E eu sempre reposto, assim, que dá o que eu vejo, que aparece aqui para mim, porque são dicas muito úteis e a gente ganha muito tempo colocando isso em prática, né? E assim, eu espero que você tenha muito sucesso aí na sua jornada agora como mentora, professora, que esse curso do GoPosse aí possa estourar. Gente, tem um canal também, eu já estou inscrita no canal. Isso, tem o canal GoPosse, gente. Se inscreva no canal. Esse negócio da gente ser youtuber é tão difícil, né? Mas... Nossa, Rafaela, eu adoro seus vídeos no YouTube. Eu acho que e você consegue postar com uma regularidade que eu falo, cara, porque eu não tô conseguindo. Eu coloquei assim, cara, eu quero postar toda semana. Meu, não tô conseguindo. E eu quero voltar a postar, que é legal, né? É muito legal. Eu vejo seus vídeos, assim, é uma inspiração para mim. E, assim, eu espero que você continue sendo essa inspiração, essa pessoa humilde que você é. Porque mesmo, assim, hoje você é uma procuradora federal. Eu até postei isso, né, em todas as minhas redes. Gente, depois de 36 concursos, depois de tanta dificuldade, hoje ela é uma procuradora federal. E você continua, assim, com essa humildade, parece uma menina falando. E isso é muito legal. Que eu quero ser igual a você quando crescer. A Átila falou a mesma
mesma coisa, que você é maravilhosa, que você é uma inspiração e que ela quer ser igual a você quando ela crescer também. Então, assim, eu só quero agradecer pessoal que ficou com a gente até agora, pessoal do fórum que trabalha comigo, pessoal da igreja que entrou aqui também. Muito obrigada, foi um prazer ter vocês aqui. E quem sabe um dia a gente não repete, né, essa live. Ah, com certeza, eu também adorei. Diga aí o que você, né, as suas palavras finais, o que você tem de conselho pra gente? Se bem que essa live já foi um conselho atrás do outro, mas pra gente terminar aqui. Para terminar, primeiro, falar para vocês não se boicotarem, não desista, não ache que você não tem a capacidade de passar. Eu falo para todo mundo, se eu passei, você passa, tá? Porque todos nós somos capazes. Então, o conselho final que eu dou é esse. E o outro conselho é seguir meu perfil. Siga o meu perfil, Alice_Leite. E se inscrevam na semana de lives, que vai ser bem bacana. Pode deixar. E muito obrigada, viu, Rafaela? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. Então, até uma próxima. Fiquem com Deus e um ótimo resto de semana para vocês. Obrigada, Alice. Beijo grande. Tchau, beijo.